queremos que os irmãos abram a Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Nós leremos do verso de número 18 até o verso de número 27. Lucas, capítulo 9, do verso 18 até o verso 27. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano para si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que fala ao nosso coração, que transforma a nossa vida, que enche o nosso coração de graça, de misericórdia. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que, ouvindo da tua palavra, sejamos por ti mesmos transformados. Ó Deus, santificados, pois acreditamos verdadeiramente que o Senhor se manifesta pela tua palavra, que teu Espírito age em nosso coração pela tua palavra, durante a pregação fiel dela, Senhor. Assim nós te pedimos, louvando o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos seguido este evangelho de Lucas, e desde o capítulo 1, Lucas tem falado a respeito das profecias que dizem respeito a Jesus Cristo, o Senhor, que viria para nos salvar de todos os nossos pecados. De maneira muito maravilhosa, nós temos aprendido como essas profecias se encaixam com a vinda do Senhor Jesus, e como o Senhor Jesus, ao longo da primeira parte do seu ministério, demonstrou ser aquele homem poderoso. Como ele mesmo disse no princípio desse evangelho, quando abriu ali o rolo de Isaías e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E desde então, sinais e maravilhas acompanham o ministério de Jesus, de modo que a sua fama se espalhou por toda a Galileia. E se espalhou, como se espalha a fama de qualquer um ali que começa a fazer coisas extraordinárias, especialmente naqueles dias. Jesus, ele curou enfermos. Jesus, ele ressuscitou mortos. Jesus acalmou até mesmo a natureza que estava revolta, o mar que estava revolto. Jesus também multiplicou os pães e os peixes para uma multidão. Até então, a fama de Jesus fazia com que as multidões afluíssem para ele, fazia com que ele verdadeiramente fosse conhecido até pelos nomes importantes do império, como Herodes Antipas, como nós também já ouvimos. No entanto, meus irmãos,
aquilo que as pessoas ouviam e sabiam de Jesus não era algo muito preciso. Talvez, em partes, elas julgavam aquilo que viam, chamando Jesus de um profeta, chamando Jesus de um grande mestre, mas ainda a natureza de Cristo estava oculta, até mesmo aos seus discípulos. E aqui no capítulo 9, nós vemos uma virada de chave. Se antes Jesus era conhecido como um grande profeta, agora nós vamos ver que Lucas ele está concentrando a sua atenção em revelar a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. Até então, você via frases no seu evangelho dizendo: quem é este? Quem é este que faz, até mesmo perdoa os pecados? Quem é este que faz o vento e o mar se acalmarem? Quem é este? E até mesmo da parte dos demônios, você ouvia: este é o Filho de Deus. E mesmo no batismo de Jesus, um testemunho veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E apesar disso, as multidões ainda não tinham um conhecimento exato da pessoa de Jesus. Por isso, Lucas se dedica, por meio desses dois relatos, a mostrar a identidade de quem Cristo é, do que Ele fez, e também sobre a realidade do seu discipulado. Então, eu quero destacar duas verdades aqui com os irmãos, nesse momento, por meio desses dois episódios da vida de Jesus Cristo. A primeira delas se encontra no verso 18 a 22, no qual Lucas nos mostra a natureza e a obra de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que, como eu falei para vocês, dando todo esse pano de fundo, de contexto, Jesus chega aos seus discípulos perguntando a eles, quem vocês dizem, o que as multidões dizem que eu sou, não que Jesus não soubesse aquilo que estava acontecendo, ou dos rumores que haviam a respeito da sua pessoa, mas ele estava buscando ali dos discípulos uma verdadeira confissão a respeito de quem ele era. Ele não estava interessado no que as multidões estavam falando, dos burburinhos que se diziam a respeito dele, mas ele estava concentrando nesse instante na vida daqueles discípulos. Aqueles a quem Jesus daria uma grande missão neste mundo de propagar as boas novas do reino de Deus. Aqueles que foram chamados por Jesus para poder caminhar com ele. E o texto começa nos dizendo então que ele estava em particular orando. E aqui é uma das grandes ênfases do evangelista Lucas. Se podemos dizer que se existe um evangelho que dá tanta atenção à oração, não que os outros não deem, obviamente, mas é o evangelista Lucas. Lucas coloca a oração como algo central no ministério de Cristo e também no ministério dos apóstolos, como o livro dele, Lucas Atos. E aqui ele se achava, como nos diz ali os livros de Marcos e Mateus, em Cesareia de Filipe. Já as multidões tinham sido dispensadas, depois daquele acontecimento da multiplicação, eles estavam orando em particular. Jesus levava os seus discípulos para orar, juntamente com ele, como nós vemos em vários episódios ali do Evangelho de Lucas, mostrando que a oração aqui precedia a momentos importantes do Evangelho, da vida de Cristo. Nós vimos que foi assim no deserto, quando ele se retirou para ser tentado por Satanás depois do seu batismo. Nós vemos que isso aconteceu antes da escolha dos discípulos. Nós vemos que isso aconteceu antes deles passarem ali por aquela região de Gadara, quando ele repreendeu o mar e o vento. Nós vemos que isso aconteceu e acontecerá também antes da crucificação. Antes de Jesus ali realmente ser entregue nas mãos dos judeus e dos romanos, ele levava os seus discípulos para orar, mostrando que a oração, meus irmãos, é algo que estava como algo central na vida e no ministério de Jesus. Ele, embora sendo o verdadeiro Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele mesmo se submetia ao Pai em oração. A oração ela é um exercício de verdadeira submissão da nossa alma.
O próprio Cristo entendia que, enquanto humanos, nós precisamos nos comunicar com o nosso Pai. E Deus proveu a oração como este meio de graça. Cristo se deleitava em oração e ensinou isso aos seus discípulos. E nós também, como seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, recebemos esta incumbência, e não apenas uma ordenança, mas também desse deleite que é a oração em nossa vida. E Cristo aproveita esse momento em que eles estão orando e faz estas duas perguntas aos discípulos: o quem as multidões pensam que eu sou? E depois ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos, eles respondendo a primeira pergunta, eles dizem: uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor é o Elias que foi ao céu e voltou. Outros ainda dizem que o Senhor é um grande profeta, um profeta daqueles antigos que ressuscitou dos mortos. E é interessante, meus irmãos, essas três colocações, porque o ministério de João Batista, ele era muito próximo ao ministério de Jesus no que diz respeito à proclamação do arrependimento, da verdade, preparando o coração das pessoas. As pessoas sabiam que João Batista tinha sido morto por Herodes, a sua cabeça havia sido dada de bandeja à sua amante, à sua mulher, certo? Que assim a tinha pedido. E muitas pessoas achavam que Jesus ali era o João Batista que havia ressuscitado. Mas outra comum ideia a respeito de quem Cristo era da que ele era o profeta Elias. E um dos maiores profetas do Antigo Testamento para os judeus era Elias. Por quê? Elias tinha muita proximidade com o ministério de Cristo. Também porque ele falava autoritativamente, ele pregava a respeito do reino de Deus com autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele também fazia milagres, fez milagres, tanto ele quanto o profeta aprendiz Eliseu, fazendo com que pães também se multiplicassem, fazendo com que óleos se multiplicassem. Ele proveu as pessoas, ele fez milagres, como nos registra ali o livro de Reis. E também porque Elias e Eliseu, eles tinham um foco especial nos gentios. Eles atendiam a pessoas que não eram de Israel, como aquela viúva de Sarepta, por exemplo, certo? Então isso tinha muita proximidade com os escritos. Mas o que mais evidencia talvez para aquelas pessoas acreditarem que Cristo era o Elias, foi que Elias não passou pela morte. Elias foi levado num carro de fogo diante de Deus, e até então, depois disso, havia a crendice de que Elias intercedia pelos israelitas, e de que ele voltaria no último dia para preparar o povo de Israel para o juízo final. Então eles acreditavam que Jesus era o Elias que tinha vindo do céu, descido do céu. E além de tudo, existia a crença de que Jesus era um dos profetas antigos. É interessante porque esta percepção não está de um todo errada. Eles associavam Jesus a um profeta, a um grande mestre que falava poderosamente, e Jesus de fato era isso. Porém, Jesus não era só um profeta. Jesus não era apenas um homem que veio falar a respeito do Pai, mas ele, como nós aprendemos, é o verdadeiro Deus encarnado. Ele é o Filho do homem, ele é o Messias enviado. Só que esta perspectiva ainda não estava, vamos dizer assim, verdadeiramente enfatizada no coração daquelas pessoas e daquelas multidões. Por isso Jesus faz essa pergunta. O intuito aqui é de fato ver o que os discípulos pensavam a respeito de quem Jesus era. Então eles falaram todos aqueles rumores que estavam correndo por toda a Galileia, que chegou aos ouvidos de Herodes Antipas e também estava nos ouvidos dos discípulos. A grande pergunta é: e vocês, quem dizem que eu sou? E é aqui que vem a grande confissão do apóstolo Pedro. Esta confissão, este evento, ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. E até mesmo no evangelho de João, como nós lemos ali nos versículos 68 e 69.
É esta confissão que Jesus Cristo, né, que o apóstolo Pedro faz, que é de fato a pedra fundamental a respeito de quem Cristo é, a respeito da sua natureza. Jesus Cristo, né, é o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Pedro logo se adiantou, depois de ter visto toda aquela multiplicação de pães e peixes, ele não teve dúvida de que Cristo, Jesus, era um Messias prometido no Antigo Testamento. Essa crença do Messias, meus irmãos, ela foi se desenvolvendo de uma maneira progressiva ao longo do Antigo Testamento. Nós vemos desde o Novo Testamento, de Gênesis, aquela promessa de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, livraria todo mundo da maldição do pecado, certo? Isso ela foi, esse proto-evangelho, essa promessa, ela foi cada vez mais crescendo, ganhando determinadas tradições. Da casa de Davi, o rei ungido de Deus, viria aquele que libertaria Israel. Tudo isso está associado a esta palavra chamada ungido. Cristo, Messias, significa aquele que é ungido, separado. E os reis eram ungidos diante de Deus, os sacerdotes eram ungidos diante de Deus. Nós vemos os profetas, um dos profetas sendo ungidos, como nos conta na palavra de Deus, para exercerem o seu ministério. E essa ideia foi se propagando cada vez mais depois do exílio, quando Israel perdeu a sua autonomia, a sua liberdade, a sua independência. Eles estavam sempre debaixo da opressão, primeiro dos babilônios, depois dos persas, depois vieram os gregos, depois vieram ali os romanos. E aquela ideia de que esse Messias era o rei descendente de Davi, que seria um homem diferente por seus poderes, por seus sinais miraculosos, faria uma grande libertação em Israel. Logo, a tendência das pessoas de crerem de fato que Jesus Cristo era o Messias, o ungido de Deus, era baseado numa questão política, baseado numa ideologia que eles tinham de ser libertos do cativeiro definitivamente quando Cristo se manifestasse, quando o Messias se manifestasse. E é interessante, meus irmãos, que essa confissão de Pedro é uma confissão verdadeira, porque Jesus Cristo é o Messias, o Cristo de Deus, aquele que foi enviado para realmente trazer libertação, salvação, como o próprio Evangelho de Lucas vai nos deixar claro, mesmo no anúncio do nascimento do Salvador, mesmo com as promessas feitas a alguns antigos ali em Israel. Cristo era o Messias, só que o seu propósito não era meramente político, não era meramente econômico, mas era espiritual, de trazer salvação a toda a humanidade, de trazer salvação dos pecados. Só que as pessoas ainda não tinham essa compreensão. E é interessante porque no verso 21, Jesus adverte severamente. Talvez, se a gente pegar a palavra no grego, no original, o sentido delas é adverte severamente. Não apenas proíbe por algo que são coisas triviais, mas faz ali uma advertência severa aos discípulos, dizendo que não declarassem isso para ninguém. É interessante. Talvez os discípulos ficaram espantados. Não, mas o Senhor é o Messias. O Senhor é aquele que vai fazer e acontecer. A liberdade que nós tanto esperamos vai vir do Senhor. E o Senhor fala para a gente se calar. Não é estranho? Não é muitas vezes, pensando com a cabeça daquelas pessoas da época, dos discípulos, não seria estranho? Você quer esconder a sua natureza e a sua identidade? É por causa daquilo que eu falei antes aos irmãos. A compreensão das pessoas sobre o Messias ainda era equivocada. Eles não tinham a ideia precisa do que as Escrituras falavam a respeito do Messias. Eles criavam um Messias de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua cabeça. É igual aquelas pessoas que a gente vê
que seguem a Jesus, mas não seguem o Jesus das Escrituras, que criam em Jesus de acordo com a cabeça delas, de acordo com a sentença delas, e elas creem nele, mas não aquele Cristo que é revelado a nós por meio dos apóstolos. Irmãos, nós podemos criar imagens de Jesus que não são precisas. Nós podemos criar ideias de Jesus que não são precisas. Quantos disso nós ouvimos falar? Os espíritas creem que Jesus é um espírito evoluído. Os muçulmanos creem que Jesus é um grande profeta de Alá. Ainda os budistas creem que Jesus é um grande mestre da moral, dos bons costumes. Um grande mestre que tem algo a nos ensinar. Uns dizem que Jesus é apenas um homem comum, histórico, que teve ali relacionamento com Maria Madalena, teve filhos, que aquela cruz toda foi uma encenação preparada pelos discípulos e coisas do tipo. Muitas narrativas se propagam a respeito de Jesus, como era aqui nos dias dele. Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outro um grande profeta. Mas a natureza de Jesus Cristo é que ele é o Messias, o ungido de Deus, verdadeiro homem, que veio para libertar o povo dos seus pecados. Só que os próprios discípulos ainda não tinham consciência dessa ideia. Por isso Jesus, ele vai mostrar no versículo 22, qual que é a sacada para entender a natureza do Messias. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A natureza de Cristo, do Messias, está associada à sua obra, está associada àquilo que ele iria fazer. E aqui é a primeiríssima vez que ele conta isso aos discípulos. É a primeira vez que ele fala, ótimo, vocês de fato estão entendendo quem eu sou, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês: eu não sou isso que vocês estão achando que eu sou. Eu vim para sofrer, eu vim para morrer e para ressuscitar, para ser rejeitado. Tanto é, irmãos, que depois dessa confissão, os outros evangelhos nos mostram que Pedro repreende Jesus, dizendo: por que o Senhor está falando isso? O Senhor vai para a cruz? Não é esse o Messias que nós estamos esperando. Se poupe deste sofrimento, Senhor. A ponto de Jesus repreender Pedro e dizer: afasta-se de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. O pensamento de Pedro estava embebido pela sua ideologia do Messias, que não era aquela verdadeira. E Jesus vem mostrar que o Cristo, ele veio para padecer. É interessante que ele usa que é necessário que o Filho do Homem sofra. Essa partícula é muito forte, porque é uma partícula de necessidade divina, como nós falamos aqui no Evangelho. Mostra-nos de fato aquilo que Cristo tem de fazer. Desde o princípio do mundo, Cristo de fato foi predestinado a vir a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Era de fato o grande plano da providência de Deus, o pacto eterno de Deus, que Cristo, antes do mundo, viesse para morrer em nosso lugar. E essa é uma necessidade que o Evangelho apresenta. Cristo está sujeito à vontade de Deus. É necessário o quê? Que ele sofra. A ideia da palavra aqui é a palavra de Páscoa, que ele padeça muitas coisas, que ele sofra muitas coisas. E por quê? Porque o Messias sempre foi identificado como servo sofredor, como aquele que sofre com o seu povo, como lá nos diz em Daniel capítulo 7, como nos diz no Salmo de número 22, como nos diz no Salmo de número 69, como nos diz ali em Zacarias. Cristo é aquele que padece conforme aquilo que Deus de antemão preparou para ele.
Agora imaginem vocês o choque que isso não deve ter causado nos discípulos. Um homem que veio para morrer. Eles esperavam um Messias que veio para triunfar sobre Roma, para eliminar os romanos, para restaurar o reino de Israel, toda a glória da casa de Davi, de Salomão, do templo que existia no passado. Esse não era o Cristo que eles estavam esperando. Mas ele mostrou que a natureza do Messias é o sofrimento. E de que maneira? De 3 maneiras. Que ele seja rejeitado. Como que ele seria rejeitado? Pelo próprio povo. O próprio povo de Israel olharia para ele e o rejeitaria. A própria liderança espiritual de Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o deixariam de lado. Não creriam nele. Trariam ali uma ideia de que o coração deles estaria o quê? Endurecido por causa do pecado. E ainda mais, meus irmãos, que ele fosse morto. Nós vemos ali em Isaías 53, escrito 500 anos antes, a morte e a paixão do Messias, do servo sofredor, que se daria e se entregaria pelo seu povo, para salvá-lo das suas transgressões e dos seus pecados, e depois ressuscitasse ao 3º dia. Essa paixão de Cristo, essa obra de Cristo foi aqui proferida por ele. É somente depois da morte e de ressurreição de Jesus que os discípulos entenderam a natureza de Cristo. Entenderam o que é ser o Messias. Por isso eu deixo aqui algumas aplicações para nós, irmãos, deste primeiro ponto. Primeiro deles não negligencie a oração. Nós vimos que ela é marca do ministério de Cristo. Ela é marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você é um discípulo de Jesus, você tem um chamado para orar constantemente, para estar com o seu Senhor, para conhecer mais o seu Senhor. De que maneira você tem se dedicado a isso? Seja na sua vida particular, seja nos momentos de oração pública que nós fazemos dentro da igreja, seja nos momentos em que nós nos reunimos com os nossos familiares, somos chamados a orar diante do Senhor. Em segundo lugar, eu destaco, meus irmãos, que um discípulo de Jesus é reconhecido por sua verdadeira confissão sobre quem Jesus é e sobre o que ele fez. Nós cremos no verdadeiro Cristo se cremos naquilo que está revelado na palavra a respeito dele. Não adianta você achar que Jesus é aquele boy que vai lá, entendeu? Paz e amor com todo mundo, eu abraço todo mundo, estou junto com todo mundo, mó legal isso, cara, valeu, mano. Jesus não é essa pessoa. Jesus não é o nosso mano, no sentido, como as pessoas pensam, mas ele é a pessoa mais importante deste mundo. Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem, ele entregou-se a si mesmo em nosso lugar, ele deu a sua vida por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou no último dia e ascendeu aos céus. Ele capacitou os discípulos para pregar essas boas novas que nós recebemos. Crer em Jesus, e nós estamos dizendo isso aqui há muito tempo, significa crer naquilo que as Escrituras revelam a seu respeito. Irmãos, nós precisamos eliminar qualquer pensamento, qualquer ideia a respeito de Cristo que não seja aquilo que as Escrituras nos dizem. Nós precisamos converter a nossa mente todos os dias. Nós não podemos nos deixar por aquilo que o TikTok nos fala sobre Cristo, aquilo que o Instagram nos fala, porque hoje o que domina é o algoritmo das redes sociais. Domina o gosto musical empobreceu cada vez mais. As músicas que estão nas paradas são só aquelas músicas que dão dinheiro no TikTok e Instagram. É o algoritmo que dita a nossa vida hoje. Mas o algoritmo não pode ditar a nossa fé. Não pode ditar aquilo que nós cremos. Não pode ditar aquilo que nós confessamos. A confissão da sua fé é algo importante diante de Deus.
Fazer uma confissão de fé aqui na frente da igreja não é algo trivial. Você dá importância ao teu casamento, você celebra o teu casamento, você escreve os seus votos quando você faz assim. Você leva aquilo como um compromisso para a vida. O compromisso que você faz com Cristo aqui neste lugar também é um compromisso semelhante, se não mais importante. O compromisso que nós fazemos, irmãos, de confessar a Cristo é algo muito importante na nossa vida. Quando nós lemos, abrimos aquele livrinho e lemos, você crê que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados? Você crê que Ele é suficientemente o teu único Salvador? Que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Todas essas confissões, elas não devem partir de uma coisa trivial, de uma coisa monótona na nossa vida e na nossa história, mas de fato em relação a tudo o que Cristo fez em nosso lugar. Irmãos, como anda a tua confissão hoje? Talvez você tenha feito a tua confissão e a tua profissão de fé lá atrás, há muitos anos, mas o que você pensa de Cristo hoje? O que é Cristo para você nos dias de hoje? O que Cristo representa na sua vida? O que valor você tem dado ao Senhor a quem você segue? Que valor você tem dado ao Cristo a quem você diz que ama? Você quer viver uma vida de acordo com as suas palavras? Jesus disse ali aos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, 15, 16, vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Nós somos chamados para imitar a Cristo, irmãos. Ser seguidor de Jesus implica em obediência, como nós vamos falar na semana que vem, porque acho que hoje não vai dar tempo. Mas implica em obediência, imitação e fé. Crer em Cristo é tudo aquilo que nós precisamos ter na nossa vida. O ano de 2026 está iniciando. Qual é o compromisso que você está refazendo com Cristo? Você pensa no teu sucesso, você pensa na tua carreira, você pensa naquilo que você pode dar aos seus filhos, você pensa naquilo que você pode fazer em prol, do sucesso profissional deles, da melhor faculdade, mas qual é o teu compromisso de pregar Cristo para a tua família? Como que você, marido, está levando a sério o seu compromisso de ser um representante de Jesus neste mundo? Como você tem falado de Cristo à sua esposa? Como você tem ensinado Cristo aos seus filhos? Qual é o testemunho de Cristo que você apresenta na sociedade em que você vive? Dentro das suas metas para 2026, você colocou lá: como posso ser um discípulo de Jesus melhor? Como posso falar de Cristo aos meus irmãos? Como posso me ajustar cada vez mais ao compromisso que eu fiz com a igreja local? Como eu posso levar a sério os votos que eu fiz na minha vida com Cristo Jesus? Crer envolve todas essas camadas, como tem sido dito por aí, A palavra do momento tem muitas camadas, essas falas, essa história tem muitas camadas, e de fato, crer em Jesus envolve um compromisso com Ele, com a oração, com a palavra, com a igreja. Como você tem, de fato, se envidado os esforços para viver isso? Que o Senhor nos ajude. O segundo ponto vai ficar para a semana que vem, que temos algumas coisas ainda a falar ao longo dessa semana, tá bem? Então, eu deixo aqui uma deixa para você vir no culto da semana que vem, no qual continuaremos este texto, a exposição deste texto, para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Eu vou pedir que o presbítero Miller venha à frente, por gentileza, para nos conduzir nesta oração, e depois eu impetrarei a bênção do Senhor. A minha voz já está indo embora. Senhor, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Somos gratos porque nós temos Jesus Cristo como nosso único
e bendito Salvador. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem trazido a Tua palavra em nossos corações para que tenhamos, ó Deus, a direção que vem do alto. Que este ano, ó Deus, nós sejamos sempre abençoados para poder falar da Tua palavra e vivenciá-la dia após dia. Continue a nos dar a direção. Olhe pela sua igreja, olhe pelo seu povo nesse universo. Aqui nós temos a tranquilidade de poder falar abertamente sobre a Tua palavra, mas tem lugar que essas coisas não acontecem. Então, ó Deus, dê sabedoria, dê bênção, dê graça a cada um de nós para que vivamos conforme o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.